meus amigos? Bom, não. Então, eu tava pensando numa introdução para resumir o conteúdo desse vídeo, mas, velho, que coisa difícil. Hoje a gente vai conversar sobre justiça, essa entidade mitológica que todo mundo diz respeitar, mas que ninguém vê funcionando. É STF, uma instituição que, se fosse uma pessoa, estaria fazendo terapia para tratar a relação obsessiva com o próprio poder. E se a terapia de fato funcionasse, os caras iam ter que viver de antidepressivo ou de oração ajoelhado no milho? Sei lá. Vamos falar do Banco Master, do Alexandre e do presidente Bolsonaro, da treta da direita, da companheirada e muito mais. Portanto, sem mais delongas, separa a pipoca, fica confortável e deixa eu te atualizar. Vamos começar pelo Toffoli, o homem que descobriu o botão de esteja em sigilo e nunca mais largou. Toffoli recebeu o caso do Banco Master e, puf, trancou. Não explicou, não justificou, não piscou, não peidou, nada. Só trancou. E é curioso, quando o investigado é o povão, tudo é público, vazado, divulgado. Quando é bolsonarista, vaza áudio até de crise de bronquite. Mas quando envolve banqueiro, com trânsito em toga, aí vira documento do programa espacial chinês. E claro, isso seria só esquisito se Toffoli não tivesse participado de um evento patrocinado pelo Banco Master em Londres. Só que até hoje ninguém sabe quem foi que pagou as despesas do seu Tofinho. Olha, se uma criança aparece com uma bicicleta nova e não diz quem deu, a mãe desconfia. Mas no Brasil, quando o ministro aparece num evento pago por quem ele julga, a imprensa finge que é normal, é jogo político, uma bobagem isso aí. Só que aí entra o detalhe que transforma a coincidência em roteiro. A esposa do Toffoli, dona Roberta Maria Rangel, era sócia em 2021 do escritório de Valfrido Vardi. E adivinha quem contratou o seu Valfrido? O próprio Vocaro, dono do Banco Master, que agora celebra. Vai todo mundo embora! Foi pro Supremo! Direitinho pras mãos de Dias Toffoli. Brasil, eu sei que você tá cansado, mas aguenta só mais essa linha? Ministro julga caso de banqueiro, o banqueiro patrocinou evento que o ministro frequentou, a esposa do ministro era sócia do advogado do banqueiro e agora tá tudo em sigilo. Isso não é narrativa, isso é apenas o pior diagrama de compliance já visto. E que ninguém liga. Se um negócio desse acontece numa empresa privada, no mínimo ela vira meme no LinkedIn. No Brasil institucional, onde eles salvaram a democracia, é só terça-feira. E enquanto o banqueiro faz turismo em processo sigiloso, Bolsonaro ouviu do STF que a domiciliar dele pode até vir, mas só depois das eleições. A justiça brasileira é tão peculiar que ela prende quando convém e solta quando não atrapalha a estratégia eleitoral do próprio tribunal. Plum. Bolsonaro não vira risco jurídico, Bolsonaro é um risco eleitoral. É como se a corte dissesse: sim, ele tá doente, sim, o laudo existe, sim, a prisão domiciliar faria sentido, mas aí ele vai poder ajudar na campanha. Aí complica. É uma espécie de jurisprudência inovadora, a ADI 001. A depender da utilidade política do réu, o direito fundamental poderá descansar conforme necessidade do mercado eleitoral. E assim, de novo, ninguém vai falar nada mesmo? Não vai ter jurista arrumando um escândalo? Ou politicamente o silêncio dos juristas ajuda na causa política? Então, vocês não são juristas, não sejam hipócritas, vocês são militantes. Então passem no sindicato, troca sua carteirinha da OAB por um crachá da CUT. E já que estamos falando do STF reinterpretando o Código Penal como obra aberta, tem o caso do réu com câncer condenado a 14 anos de prisão. E eu fico imaginando a cena. Mas, ministro, ele tem câncer terminal. Perfeito, então ele não oferece risco de fuga, mas bota 14 anos aí porque exemplo é exemplo. E é esse o problema. Quando a justiça vira espetáculo, o sofrimento vira argumento e o indivíduo, estatística. Aí chega a matéria da Lígia Maria, colunista da Folha, e diz com todas as letras: não há justificativa para os abusos do STF. Não existe esse negócio de abrir exceção para evitar um mal maior. O suposto golpismo alegado pela corte não apaga os excessos do Supremo. E assim, é quase um milagre ver a Globo autorizar que mais um jornalista lembre à população que democracia não é sistema de vingança
e sim de princípios. O que por si só já demonstra publicamente que não estamos numa democracia, porque democracia não limpa a bunda com leis. E isso tem que ficar claro. Mas a parte mais sofisticada dessa temporada veio agora. Alexandre de Moraes decidiu questionar o diagnóstico de Alzheimer do general Heleno. O médico disse que sim, general Heleno está com Alzheimer. E o Alexandre respondeu que sim, mas e se eu pedir para um perito da PF ver de novo? Porque médico bom é aquele que lauda o que eu quero. Em minha livre adaptação. No Brasil, ninguém acumula tantos papéis. Ele é juiz, vítima, promotor, ele é investigador e agora também é médico revisor de diagnóstico. Fala aí se não é um imperador. Mas é claro que com Bolsonaro impedido de falar, de atuar no campo político, o plano de embaralhar a direita e tirá-la de rumo ia dar certo. E para provar isso, nós temos a família Bolsonaro brigando porque parte do grupo quer apoiar Ciro Gomes. Ciro Gomes. O homem que participou e se vangloriou diretamente da engrenagem que tornou Bolsonaro inelegível. E sim, eu entendo a necessidade de estratégia política, mas olha, Ciro Gomes, pra mim, é mais do que doloroso. Parece que a estratégia é tirar o Ceará das mãos do PT, mas eu ainda acho que não resolve muita coisa quando você tira o estado da mão do Lula e dá, sei lá, pra Manuela Dávila. Pra mim é a mesma coisa. Porém, em contrapartida, parece que Ciro iria apoiar o pai do André Fernandes ao Senado, enquanto a candidata da Michelle seria a Priscila. E no meio disso eu fico me perguntando se nós realmente precisamos de uma situação com essas coligações quase masoquistas, porque fizemos o girão senador em 2018 lá no Ceará. Ah, Bárbara, mas era 2018, o cenário era outro. Tá, mas em 2024, o próprio André Fernandes teve um desempenho cabuloso em Fortaleza. Então eu fico presa na reflexão de que a gente se subestima muito, ou até mesmo somos enganados pelas pesquisas. E para isso eu tenho um exemplo concreto. Em 2022, as pesquisas mostravam Álvaro Dias como o candidato mais forte ao Senado no Paraná, seguido em segundo lugar por Sérgio Moro. Paulo Eduardo Martins, que era o nosso candidato, aparecia apenas com 8% dos votos. Então, muita gente acabou votando no Moro só para garantir que o Álvaro Dias não levasse o cargo, mas o resultado final mostrou outra coisa. Moro acabou levando com 33% dos votos, seguido de Paulo Eduardo Martins, com 29%. Álvaro Dias seguiu em terceiro lugar. Então, se as pesquisas não tivessem colocado medo na população de que Paulo não tinha nenhuma chance, muita gente não teria migrado seu voto em Moro e teria fixado em Paulo Eduardo, que eu acredito teria sido eleito. Mas isso aqui é só uma percepção, tá? Eu não sou analista, muito menos estatística, para bater um martelo de absolutamente nada. Eu só achei que valia a reflexão. E como eu gosto de ver o copo meio cheio, eu vou preferir focar no ponto de que agora todo mundo sabe que o Girão é candidato ao governo do Ceará, do que me apegar em detalhar uma briga que não ajudou a gente em absolutamente nada. E vocês? Quais seus 2 centavos sobre isso? Sejam honestos aqui nos comentários. E enquanto tudo isso acontecia, o Senado virava palco da melhor comédia de bastidores do ano. Davi Alcolumbre ficou irritado porque a imprensa divulgou que Lula estaria oferecendo cargos em estatais para emplacar o nome do Jorge Messias no STF. Isso mesmo, você já sabe, mas eu vou repetir. O Messias, o office boy da Dilma. E aí, quando a história vazou, o Alcolumbre escreveu uma carta tipo textão, indignada, dizendo que era tudo mentira, que ele não se vende. Ai, desculpa, gente, eu juro, eu lembrei de uma piada que meu tio contou quinta-feira passada. Deve ser meu TDAH. Voltando. Quando o político escreve carta super irritada com textão, só existem 2 possibilidades. Ou é verdade, ou descobriram a verdade. Qual dessas aí você acha que rolou, hein? E pra fechar o kit democracia tropical, vocês lembram que o Lula mandou um avião da FAB buscar a ex-primeira-dama do Peru, a Nadine Heredia, condenada por corrupção, pra viver no Brasil sem medo da justiça? Afinal, isso aqui é uma democracia. Desculpa, eu lembrei de novo da piada, foi mal, tá? Eu vou melhorar. E o negócio é realmente lindo, tá? O povo paga imposto e, em troca, entrega para um condenado VIP um programa de milhagens melhor do que o da Azul, o da FAB. Se fosse um refugiado pobre, vinha de barca, nadando ou nem vinha. Mas se é aliado político, tem assento reclinável, travesseiro e o exército perguntando, você quer uma aguinha?
E em meio a tudo isso, o Lula declara que vai subir o tom contra os Estados Unidos se houver ataque na Venezuela. Não se doeu com tarifas sobre carne, café e aço, mas se tocar no Maduro, aí segura meu poodle. Maduro, investigado por crimes contra a humanidade, segundo a ONU, acusado de comandar a organização de narcotráfico. Mas no Brasil isso se chama parceiro estratégico. E o Lula vai dar o poodle para alguém segurar para ele ir pra guerra contra Trump? Mas, na minha opinião, o motivo é menos nobre do que a hombridade latino-americana. Maduro é aliado, e aliado geralmente sabe dos podres e tudo. Então imagino que o Maduro não poderia falar em troca de uma redução de pena. Hein? Mas claro, essa é só a minha opinião. No Brasil, a justiça não é cega, como muitos pensam. Ela só tem um excelente senso de seletividade. Seletividade política. Quando você junta tudo, a conclusão é uma só. A justiça venezuelana enxerga perfeitamente quem é aliado, quem é ameaça e quem deve ser preservado a qualquer custo. Sigilo para banqueiro, vingança exemplar para réu bolsonarista com câncer, prisão programada conforme o calendário eleitoral, juiz contestando médico, avião para corrupta amiga, delicadeza diplomática com um ditador homicida. E aí me dizem que a democracia está protegida. E se você não está vivendo esse momento com um nariz de palhaço e uma indignação no coração, você está vivendo esse momento errado. É isso. Mas deixa eu aproveitar que você ficou até aqui. Isso que a gente está vivendo parece democracia ou algo minimamente justo para você? Para que a gente consiga mudar a política do Brasil e deixar um legado de liberdade para os nossos filhos e netos, precisamos fazer com que a nossa mensagem alcance mais pessoas. Mesmo correndo um baita risco de desagradar essa linda democracia do amor, eu vou continuar te atualizando com a minha opinião sobre as coisas que estão acontecendo em Venezuela. Agora, se esse projeto vai dar certo ou não depende só de mim. Você que está me assistindo também tem o poder de decidir se os conteúdos do meu canal vão trazer mais gente para lutar ao nosso lado. Nessa Venezuela em que vivemos, os vídeos do Te Atualizei só continuam sendo possíveis por causa das pessoas que assinam o meu site e se tornam membros da minha família. Então, se você puder e quiser, entra pra família. Assim você apoia o meu trabalho, permite que a nossa visão sobre os fatos da política chegue até mais brasileiros e aí não irrita um povinho aí que não gosta muito da gente. Com apenas 10 bonouros por mês, você libera seu acesso a todos os conteúdos exclusivos da minha plataforma, incluindo os episódios do Te Barbarizei, os meus documentários sobre temas importantes da política, entre vários outros conteúdos. Com apenas 10 bonouros por mês, eu juro, você vai fazer toda a diferença. Bora então fazer parte dessa mudança comigo? Entra pra família. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Bom, é meio que autoexplicativo, né? Assinando a família Te Atualizei, você leva conteúdos exclusivos e uma comunidade que funciona como uma rede social, onde você pode trocar ideia em tempo real com uma galera que deve estar puta da cara, igual a gente. Além disso, você financia o meu trabalho, a minha defesa, que não custa barato, contra uma democracia totalitária que atua com assédio judicial em cima dos dissidentes como forma de impor medo e calar a nossa boca. E de novo, eu sei que eles não vão parar, mas a gente também não. Então acredite, sua ajuda faz toda a diferença por aqui. A assinatura custa 10 bonouros por mês e na Black November, assinando o anual, você ganha um desconto de 4 meses. Assinando o vitalício, leva uma bandeira patriota para você colocar no carro, na janela e mostrar para o seu amigo isentão que essa culpa você não carrega. Se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!